Antes de nós irmos para a palavra, quando eu orava, e eu quero falar sobre um tema, e o Pedro do Borel, um dos grandes amigos que nós temos em comum, como o Diniz fala, eu aprendi muito sobre evangelismo com ele. Eu lembro da história dele fazendo evangelismo na porta da balada, e ele orando pelas pessoas, e eu lembro que ele dando esse testemunho, que ele chegou por um ateu, e foi orar com o ateu. O ateu falou assim: eu não acredito em nada disso. Ele falou: então tudo bem, eu estou orando pela fila aqui, e você também não acredita, não vai mudar nada, então se eu orar não vai mudar nada, deixa eu cumprir a minha missão de orar por todo mundo na fila. Aí o cara falou assim: tudo bem, pode orar. Aí ele orou, aí ele começou a oração assim: Senhor, mata ele, mata o papagaio dele, mata tudo nele. Ele: não, isso não. Eu falei: mas você não acredita, não vai mudar nada. Aí ele falou: não é bem assim, todo mundo é ateu, graças a Deus, né? Então ele não era ateu nada. Aí o Pedro Borel tem umas estratégias lindas de evangelismo, e ali ele começou a interagir com o cara e ganhou o cara para Jesus. Então uma grande referência no Brasil em evangelismo, em alcançar pessoas, e nós temos que ter compaixão. Mas antes de nós entrarmos no texto bíblico, a gente vai ler o texto de Marcos, capítulo 5. Eu queria orar com você e pedir para você fechar os seus olhos, porque eu vou fazer esse apelo uma vez só, e depois não vai caber esse apelo no final. Deus, quando eu orava, Deus me mostrou algo. Então nós precisamos ser bem honestos com aquilo que Deus tem para nós. Deus tem as porções dele. Eu vi os temas, e semana passada, quando o pastor que estava aqui da Lagoinha de Niterói pregou, ele falou sobre conservar algo que é muito importante. A nossa razão de vida é a presença de Deus. Hoje, se você olhar o clima, está chovendo. A chuva representa a água de Deus, a presença de Deus, o mover do Espírito Santo. E nós sabemos a luta que nós temos quando nós saímos dessa porta, para manter essa presença. Talvez você chegou aqui nessa noite e você não está conseguindo conservar essa presença. Talvez no seu vaso há uma rachadura, e Deus te trouxe aqui nessa noite de chuva para mudar a sua história. Porque eu quero orar com você agora sobre isso. Se você está com lutas de conservar a presença de Deus na sua vida, não importa qual seja. Eu lembro da doutora Edmeia falando que ela era uma assassina. Aí a pessoa falou assim: mas como que você é um assassino? Ela falou assim: porque só de pensar, de matar, eu já matei. E tinha uma amiga minha vindo da França, e era um jumbo, tinha 400 pessoas no avião, e eu queria que o avião caísse com ela dentro. Então a Bíblia diz que só de pensar a gente já errou. E muitas vezes os nossos pensamentos não agradam a Deus. Então não importa qual é a área que seja, eu não quero divulgar a área, porque Deus não expõe ninguém, Deus protege. Deus te ama, Ele te protege. Então eu não sei qual é a rachadura do seu coração, mas Deus te trouxe aqui hoje à noite para isso. E nós vamos juntos, ao sair daqui, preparados para uma grande jornada, para fazer um ano abençoado, e uma juventude que vai colher 100 vezes mais do que plantou. Você quer comigo? Você vai mudar Guarulhos, você vai sacudir o inferno, mas primeiro Deus quer trabalhar dentro do seu coração. Então feche os seus olhos, faz uma oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu estou diante da tua presença. Sonda o meu coração, olha para mim, Jesus. Eu quero corrigir as rachaduras do meu vaso, e a partir de hoje conservar a tua presença. Me perdoe, Jesus, toda vez que eu permitir que a água do meu vaso saísse. Fecha as brechas do meu vaso, em nome de Jesus, amém. Se você está assim, e você precisa receber uma oração específica sobre isso, faz um gesto com a sua mão. Sai do seu lugar, vem aqui agora, pode vir, rapidinho, quero falar com você, vem aqui. Pode vir, não tem vergonha não, vem cá, vamos orar, vem cá rapidinho. Eu vou fazer essa oração só agora, depois não vou fazer de novo, é agora. Depois nós vamos orar para um outro mover. Deus, Ele vai te usar, Deus vai usar a sua história, Deus vai usar aquilo que Deus tem para você. Deus te trouxe aqui porque Ele quer te comissionar a algo mais profundo. Espírito Santo está aqui, meus irmãos, está aqui, Pai, meus irmãos. O Senhor sabe as lutas que cada um aqui enfrenta, o Senhor sabe as dificuldades que tem de manter a tua presença, as lutas, as feridas, os machucados, tudo aquilo que foi embutido na nossa história. Mas hoje o Senhor trouxe cada um aqui para mudar a história, para mudar destinos, para dar um novo e vivo caminho, um caminho de presença, de mover, de sobrenatural. Por isso, Espírito Santo, eu te peço,
Toda a culpa do passado fica lá atrás. Toda a culpa que cada um aqui carrega fica lá atrás. E a partir de hoje, um coração limpo e puro para a tua glória e para o teu amor. É assim que nós louvamos, nós te damos graça, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Se fosse você, aplaudir a Jesus. E se você conhece ou tem uma amiga ou é mulher, vem dar um abraço aqui, porque é assim a família de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe muito. Vai ser um novo para a sua vida, um novo para a sua vida, um novo para a sua vida e um novo para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Deus é bom demais. Marcos capítulo 5 diz assim: chegando então em outro lugar do mar, na terra dos Gerazenos, assim que Jesus subiu do barco, um homem possesso de um espírito impuro veio do sepulcro ao seu encontro. E este homem morava no sepulcro, e nem mesmo com correntes alguém era capaz de prendê-lo, porque ele havia sido preso muitas vezes com algemas e correntes, mas as correntes eram quebradas por eles e as algemas despedaçadas, e ninguém tinha força para dominá-lo. Noite e dia ele andava sempre gritando e se ferindo com pedras pelo sepulcro, pelos montes. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou diante dele. Senhor, essa é a tua palavra e nós rogamos por ela. Por isso, Espírito Santo, que nessa noite eu seja simplesmente o seu mensageiro, para entregar aquilo que o Senhor deseja, e essa porção para cada vida que está aqui e aqueles que estão assistindo pela internet. Por isso, que eu seja simplesmente aquele que entrega a tua mensagem, e assim, Pai, o teu nome seja exaltado, e que o Senhor encontre na nossa vida um olhar de compaixão para com todos aqueles a qual nós passamos diante deles. Assim nós te louvamos, nós te damos graça, em nome de Jesus, amém. Quando a gente olha para esse texto, é claro e notável que você vai observar algumas coisas. Jesus chega num lugar, e o nome de Jesus já é muito famoso. O nome de Jesus já é conhecido por muitos, pelos seus milagres, pelas suas maravilhas, e por tudo aquilo que Deus já está fazendo através dele. E ao chegar naquele lugar, há um cenário que para nós nos choca, e esse cenário é onde nós vamos passar a perceber que esse cenário, nota-se que existia um homem que tinha uma necessidade. Esse homem estava possesso por um espírito imundo, e ele morava na onde? No cemitério. Agora vamos olhar e pensar sobre esse homem. Ele morava no cemitério, ele ficava dia e noite gritando, rosnando, cheio de correntes, algemas, e foi quebradas por várias vezes, e era taxado como louco. Mas se a gente pensar que esse menino foi gerado por uma mãe e um pai que tinham grandes expectativas por ele. Esse menino foi gerado por amor. Esse menino talvez os seus pais tinham sonhos para ele, e de repente se depara com aquela situação. E aqui está um primeiro princípio que a gente nunca pode perder de vista: se a presença de Deus é o que nos norteia, se a presença de Deus é algo que nos enche, se Deus nos capacita do amor dele para conosco, o que a gente nunca pode perder de vista? O amor para com o outro. E quantas vezes nós jovens, eu me considero ainda jovem, eu estou correndo bem, eu ainda tenho um espírito jovem, mas eu tenho uma idade já que não é mais de jovem. Então o que mostra para mim? Quantas vezes eu tinha na minha rua, no meu bairro, alguém com um problema, e eu tirava sarro, e eu bagunçava, eu fazia bullying, para poder tirar sarro daquela pessoa, e eu nunca enxerguei com um olhar de compaixão. Então a primeira coisa, quando a gente conserva a presença de Deus na nossa vida, é um olhar de amor para com o próximo. Quando a gente conserva a presença de Deus na nossa vida, algo natural, quando a gente vai olhar agora no carnaval, as mulheres do jeito que ficam, os homens, aquela algazarra, a gente olha com um olhar de compaixão, um olhar de amor, um olhar de compaixão, porque nós não fomos feitos para isso, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para adorá-lo. Então nós somos privilegiados, porque Deus nos encontrou primeiro. Você lembra onde Deus te encontrou? Você lembra de onde Deus te tirou? Então nós, como cristãos que conservamos a presença de Deus, nós precisamos ter a primeira coisa na nossa vida: a compaixão.
Nós nunca podemos perder de vista o amor. O amor. Paulo diz que o texto vai dizer que a gente não pode dever nada a ninguém, exceto o amor. Sempre estamos devedores do amor. O amor que tudo crê, que tudo sofre, que tudo suporta. Esse é o amor que a palavra de Deus nos ensina. E quando nós olhamos para esse texto, esse homem estava lá. E por dias, por anos, a Bíblia não vai dizer quantos anos, quanto tempo, mas vai dizer que é muito tempo que aquele menino estava daquele jeito. E todo mundo já passou comum, olha lá, o louco lá, olha o doidinho lá, olha o doidinho lá, olha o doidinho lá, olha lá, olha lá, olha lá, vamos passar de longe, não, vamos gritar, ele vai sair correndo atrás da gente, a gente corre dele. E ele está lá aí, um cenário humilhante. Mas ao ver Jesus, olha o que diz o versículo 6, ao ver Jesus, correu e prostrou diante dele. Toda vez, meus irmãos, que a gente promove um encontro para alguém de Jesus, o que é a consequência natural? As pessoas vão se prostrar. Não importa quem ela seja, não importa o título que ela tem, não importa tão duro que ela seja, ela vai se prostrar a Jesus. Eu e você temos a presença, foi conservado isso na nossa vida, algo está acontecendo dentro do nosso coração, e nós vamos olhando para as pessoas, e nós queremos levar ela a um lugar, o lugar da presença. A compaixão leva a gente a levar as pessoas para o lugar da presença. As pessoas podem impedir da gente falar de Jesus para ela, mas ela não pode impedir da gente de orar por ela. E talvez você olhe para mim e fale assim, mas como que eu vou fazer, pastor? Comece a orar. Pega uma lista de pessoas que você quer que se converta esse ano e comece a orar por ela. Faça a sua parte de orar, de amar. Eu te autorizo a cometer um furto, que nem o meu amigo Davi falou. Roube a lista de chamados da sua escola e comece a orar pelos alunos da sua sala de aula. Hoje está tudo pela internet, você não precisa roubar, tirar uma foto, né? Antigamente era mimeógrafo. Então está vendo como eu estou ultrapassado? Então olha que interessante. Então você começa a ter compaixão e diante de Jesus algo acontece. Mas olha o que diz o texto, versículo 7, clamando em alta voz, que eu tenho contigo Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo por Deus que não me atormente. Pois Jesus disse, sai deste homem, espírito impuro. E perguntou, qual é o teu nome? Ele respondeu, meu nome é uma legião, porque somos muitos. E aqui mostra o problema do menino. Na presença de Jesus há um problema liberado aqui. Esse menino ele era porque ele queria estar daquele jeito, ou tinha um espírito imundo sobre ele? Mas diante da presença de Jesus, ele descobriu que aquele menino tinha o quê? Um espírito imundo. E agora o espírito imundo está falando com Jesus. Eu não vou entrar nesse mérito porque a gente não vai falar de batalha espiritual aqui. Mas eu podia dar um seminário de batalha espiritual aqui, mas não é esse o propósito do texto hoje. Vamos passar essa parte, mas mostra a necessidade. Mostra que esse menino estava possesso de algo. E o próprio diabo agora roga e perguntando para Jesus, o que eu tenho contigo, Filho de Deus? Tem muita gente, meus irmãos, que a gente olha e fala assim, não é possível, é isso, essa pessoa é assim, essa pessoa é daquele jeito. Não, você não sabe o que está por detrás. Então a gente precisa orar para entender e discernir. Se existe um dom que a juventude do Brasil precisa pedir hoje, é o dom de discernimento. A gente precisa discernir os espíritos que atuam em cada pessoa, para a gente entender o que é caráter, o que é imoral ou o que é espiritual. Tem muita coisa que é caráter, mas tem muita coisa que é espiritual. Então é uma raiz de amargura, qualquer coisa que seja. Então a gente precisa entender diante de Deus o que a gente vai usar para resolver o problema daquela pessoa. Então Jesus chega naquele lugar, e aí Jesus pergunta para o menino, qual é o teu nome? Pergunta para o diabo, mas o diabo está no menino. Ele respondeu, meu nome é Legião, porque somos muito. Olha que interessante, olha o que o diabo diz. O diabo se prostra a Jesus, ele roga a Jesus. E aqui está mais um princípio para nós. Se o diabo se prostra e roga a Jesus, nós somos filhos de Deus, o que nós temos que fazer, meus irmãos? Nós temos que orar. Você quer uma chave para mudar o seu ano? Vai para a presença.
não sai de lá até Deus falar. Não saia de lá até Deus manifestar a presença dEle. E a presença dEle não é só coisas extraordinárias. Domingo agora, eu vou contar esse testemunho para você ver que são coisas simples da vida. Sexta-feira foi o aniversário da minha filha. E minha mulher, nada exagerada, comprou um bolo. Era 40 pedaços. Sabe quantos pedaços deu o bolo? 80. Foi 2 bolos. Acabou o aniversário, tinha usado só um terço do primeiro bolo. Tinha outro bolo fechado. Aí vou levar para a igreja e comemorar com os irmãos da igreja. Aí na minha torre, a minha mulher, para ir na portaria, ela vai de carro. Não tem um ônibus dentro do prédio, mas se tivesse ela pegaria. Porque a pé ninguém vai, é longe. E meu carro fica na rua. Saindo de casa domingo de manhã, com a sacola, com as coisas e com o bolo na mão. Um homem carregando um bolo. Começa a fazer o quê? A chover. E a chuva começa a cair, eu saio correndo, entro debaixo da outra torre, subo no elevador, vou sair, tem um supermercadinho para ir para a portaria. O cara olha para mim: você quer uma carona? Com guarda-chuva? Eu falei: quero. O cara me levou até meu carro. Gente, qual é a probabilidade de um homem falar para um outro homem: você quer uma carona de guarda-chuva? Se fosse eu virava as costas, então não tem nada a ver com isso. Mas aí isso é a beleza de Deus. Nós percebemos o cuidado de Deus. Sabe por que às vezes a gente não consegue glorificar a Deus nas coisas pequenas? Porque a gente imagina a Deus de uma forma tão grandiosa que a gente quer só o extraordinário e esquecemos de ser fiel nas pequenas coisas. E você nunca vai experimentar as coisas grandes de Deus se você não for fiel numa carona de um guarda-chuva. Então os grandes sinais de Deus começam nas pequenas coisas. Aí a Bíblia diz: seja fiel num pouco e sobre o muito eu vou te colocar. Mas é fácil a gente querer o muito, mas o pouco, o dia a dia, a experiência, o sobrenatural de Deus, ele começa nesse lugar. E eu quero te levar para este lugar de sobrenatural. Nós estamos construindo para você ir para este lugar de mover do Espírito Santo. Semana passada foi falado: conserve a presença, gaste tempo na presença, fique no lugar da presença. Mas a presença vai te jogar para um outro lugar, que é o lugar do amor, da compaixão. Vai te jogar para o lugar de amar o próximo, vai te levar para um lugar onde Deus quer te usar. Quer tocar pessoas, falar com pessoas, andar com pessoas, tocar pessoas. Então o diabo joga, brinca, aí ele fala: é legião porque são muitos. E aí você sabe a história, ele vai jogar numa mamada de porcos. E a Bíblia diz que são mais de 2.000 demônios naquele cara. Agora faz uma pergunta: era ele ou era um problema que estava por detrás dele? Quantas pessoas passaram diante dele e não conseguiram observar o que estava acontecendo diante daquele homem? Quantas pessoas andaram e se diziam religiosos, mas não conseguiram observar o que estava acontecendo com aquele homem? Quantos jovens a gente passa diante, a gente olha: esse cara é um problemático, mas a gente não consegue olhar o que está por detrás daquele menino problemático. Nós éramos meninos problemáticos. Eu fui um menino problemático, mas eu fui fruto de amigos que me abraçaram e me amaram. Nunca sonhei na minha vida ser um pastor, nunca sonhei estar na igreja, mas meus amigos me abraçaram. Então nós somos a corrente que faz o bem e abraça o outro, através da compaixão e do amor, e leva a pessoa para ser liberta de tudo aquilo que ela precisa ser liberta. Se é demônio, é demônio; se é outras coisas, não tem problema, mas ela é liberta. Então você precisa ter essa compaixão de amor. E aí Jesus trata o menino, a presença de Jesus trata o menino, e aquele menino, o que acontece com ele? É liberto. A legião, não importa, mexe com a economia do povo, de repente mexe na economia, 2.000 porcos se perde. Mas quando você olha o texto, e o que mais me impressiona, olha o que diz o versículo 14: os que cuidavam dos porcos fugiram e anunciaram as coisas da cidade nos campos, e muitos foram ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram o endemoniado que foram possuído pela legião sentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Olha que interessante, olha que eles voltam, a multidão vê um menino que ora era endemoniado, ele está como? Sentado, repete comigo: sentado, vestido em perfeito juízo. Quer dizer, aquele menino que estava acorrentado, estava nu, preso, andando no cemitério, agora ele está como? Sentado, vestido em perfeito juízo. E o povo ficou como? Com medo. Ninguém celebrou. Ninguém
olhou para aquele menino e falou assim: uau, o que aconteceu com você? Você imagina, gente? Sabe por que a gente não vê morto ressuscitar às vezes? Porque você vai correr. Se você estiver num cemitério, no velório, alguém levantar, o que você faz? Você derruba a porta, você passa por cima de alguém. Então por que a gente perde isso e a gente não crê? Você entende que a gente perde, a Deus não dá, fala assim: vocês não estão preparados. Porque a gente às vezes acha que a gente é preparado, e eu falo de mim, já cansei de dar esse testemunho, vou dar de novo. Estava pregando uma igreja em Horizonte, da nossa rede de igrejas. No meio do culto entrou um travesti, sentou no primeiro banco. Sentou. Eu estava pregando, culto de jovem. O que mais jovem, o que mais aqui o jovem aqui? Cadê o jovem? Levanta a mão. O que mais você ouve? Pornografia, aquela coisa toda. É ou não é? É ou não é? E parece que só tem isso. Só que isso é só um reflexo daquilo que está dentro do coração errado. Eu preciso conhecer Jesus, e Jesus vai mostrar para mim essas áreas. Aí eu tinha um tema na minha pregação que é tratar esse assunto, e o travesti estava na minha frente. Eu falei: cara, eu não vou trazer atenção a ele. Pulei aquela etapa, falei: não vou falar nada, e segui a mensagem. Acabou o culto, a igreja estava sendo reformada. Como essa igreja está sendo, cada dia está ficando mais linda. Gente, não vejo a hora de vir aqui, está tudo inaugurado, que coisa linda. Vai ser coisa maravilhosa, vai ser 5 cultos ainda, vai ser benção demais. Deus vai dar muito fogo para o Diniz, vai ser benção demais. Aí, acabou o culto. Aí montaram as mesas aqui, vamos comer dentro do auditório mesmo. Aquele travesti veio para diante de mim, e eu falei assim: Deus, eu não quero ouvir ele. Eu quero bater outro papo. Mas o cara veio na minha direção e algo fez eu parar. Falei: cara, você comeu? Não. Quer comer? Quer uma coca? Pega um lanche para ele, pega aí. Sentamos na mesa, ficamos batendo um papo. Batemos papo com ele, trocamos ideia, demos risada. O que aconteceu? Ele falou: você vai voltar amanhã? Eu falei: vou. Eu falei: então eu vou te dar uma Bíblia de presente. Você vai mesmo, pastor? Eu falei: vou. Então você volta amanhã que eu vou te dar uma Bíblia. Voltei para Fortaleza, comprei uma Bíblia de presente. À noite eu voltei para Horizonte. Cheguei na porta, dei para o diácono da igreja e falei assim: ó, quando ele chegar, você entrega a Bíblia para ele. Ele falou: pastor, ele não vai chegar mais. Eu falei: por quê? Porque nessa madrugada ele foi assassinado. Agora eu, com a minha ignorância, quase impedi aquele homem de sentar na mesa e ter sua última refeição de uma forma amorosa e digna, porque eu sou preconceituoso. Estou falando de mim. Porque a gente, sem perceber, a gente é. E às vezes a gente põe pessoas para fora da nossa mesa que Deus pediu para a gente pôr na mesa. A compaixão, ela tem que gerar isso em nós. Não importa quem seja. Deus tem sempre uma bacia e uma toalha na mão. A compaixão gera isso. E esse povo perdeu a compaixão. Esse povo ficou mais preocupado com a economia, ficou mais preocupado com o prejuízo que eles tiveram financeiro do que com aquela vida. E aqui está o segredo para nós essa noite: não troque aquilo que Deus deu como prioridade pela necessidade. A prioridade é vidas. A prioridade são pessoas. A prioridade são pessoas. Mateus capítulo 5, Jesus vai ensinar, e no capítulo 6 ele vai dizer: não andei ansiosos. Eu sei que você precisa, e tudo que você precisa eu vou te dar. Busque só a minha justiça e a minha verdade, e eu vou te dar tudo que você precisa. Davi diz: já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar um pão. Então a gente precisa não perder de forma alguma a prioridade. A gente não pode perder de forma alguma o amor. A juventude não pode perder o amor, tem que ser alegre. Eu vi essa molecada cantando, é coisa maravilhosa, marca a nossa vida. Acampamento é coisa maravilhosa. E pouco suco em cima de vermelho, em cima do chuveiro. Quando desce vermelho, o pessoal: eu estou sangrando, pastor, mas não está, era só um suco de brincadeira. É coisa maravilhosa, marca a vida das pessoas. Aí tem que tirar sarro também. Você acha que eu não fazia bagunça no acampamento? Mesmo sendo pastor, tem que ser doido, tem que alegrar o ambiente. É doideira. Aí olha que interessante. E quando Jesus entrou no barco, agora olha o menino que entrou na presença de Jesus. Quando aquele menino entrou no barco, que ora era endemoniado, pediu permissão para acompanhar. Presta atenção.
O menino que agora está curado, ele pede permissão para seguir Jesus, que é algo natural. Você acha que Jesus vai falar assim, ó, eu não quero que você me siga, eu não quero que você faça a minha vontade? Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu, versículo 19, não lhe deu permissão. Jesus não deu permissão. E falou para ele assim, mas disse, vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia-lhe quanto o Senhor fez por ti, e como teve misericórdia de ti. O menino quer seguir Jesus, e Jesus fala assim, existe uma forma de você me seguir, vai para a tua casa, e conta tudo o que foi feito. E aqui eu aprendo a primeira lição, antes de a gente saquear o inferno, a gente precisa salvar a nossa casa. Antes de a gente sair de Jerusalém, a gente precisa transformar Jerusalém, e a Jerusalém é a tua casa, e é interesse do Senhor salvar a tua casa, é interesse do Senhor mudar a sua história, é interesse do Senhor mudar a sua família, é interesse do Senhor transformar o ambiente que a qual Deus te colocou. Pastor, minha família é complicada, glória a Deus, Deus vai usar você. Pastor, mas a minha família é isso, glória a Deus, Deus vai usar você naquele lugar, e a partir de você aquela família será uma bênção. A partir de você a sua casa será uma bênção, a partir de você a sua família será um exemplo a ser seguido. Aí Jerusalém se torna o lugar onde Deus vai te impulsionar para ir para os confins da terra, até aí ir para os confins da terra. E aí olha o que diz, e retirou e começou a divulgar em Decápolis tudo quanto Jesus havia feito, e todos se admiravam. Todos estavam como? Admirados. Então, ou seja, quando a gente entende quem Jesus é, a gente entende a compaixão de Jesus, nós levamos as pessoas para o lugar certo, que é a presença de Jesus. Jesus sabe o que faz com ela, limpa ela. A partir daquele momento ela aceita um convite, e a partir desse convite ela começa a ser um instrumento na mão de Deus. Mas começa aonde? Na sua casa. Aonde começa Jerusalém? Na sua casa. Não é o quanto a gente faz na igreja, mas é o quanto as pessoas nos veem lá dentro da nossa casa. Não é o quanto a gente faz aqui, é o quanto Deus nos vê lá. O seu testemunho está lá dentro, porque quem mais te conhece, se você é jovem, é seu pai, é sua mãe. E não adianta nada eu gritar lá aqui, dizendo que Deus é santo, e lá em casa eu uso o meu nome para xingar meu pai e minha mãe. E a Bíblia diz o 5º mandamento, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue o dia da terra e tudo se vá bem. É um mandamento, não é uma escolha, mas é um mandamento seguido de promessa. Se você está honrando seu pai e a sua mãe, você pode chegar de Deus. A Bíblia diz que quando eu honro meu pai e minha mãe, tudo se vá bem. Senhor, a tua palavra diz, e eu estou debaixo dela, as coisas não estão indo bem, eu preciso que essa porta muda, que isso muda, aquilo muda. Aí eu tenho direito de pedir. Agora eu não tenho direito quando eu trato meus pais maus. E aí Deus pode demorar quanto tempo for. Meu pai, eu orei por ele por 17 anos, para em 26 de fevereiro de 2023, ele aceitasse a Jesus. Foram 17 anos orando por ele, sem parar. E meu pai se rendeu a Cristo. E quando meu filho nasceu, dia 20 de julho, ele foi lá no hospital, orou, e eu tenho 7 irmãos, eu acho, nessa conta, né, que eu sei, por aí. E eu não sei porque eu chamo Hildo, porque meus irmãos chamam Mateus, Rafael, Alessandro, Vinícius. E Hildo eu não sei de onde saiu, mas está tudo bem. Gustavo. E Hildo é uma coisa aí que saiu aí até hoje. Aí tem gente que fala que é Hildo, tem gente que fala que é Nildo. Então estamos aí até hoje, estou com uma crise. Mas meu pai foi no hospital. Ele orou com meu irmão, orou com meu outro irmão, foi pedindo perdão para todos os meus irmãos. Depois que aceitou a Jesus. Aí ele foi no hospital, aí meu irmão me ligou, falou, cara, o pai esteve aí, queria orar com você, mas ele ficou com vergonha, porque você é pastor, e como que ele vai orar para um pastor? Aí eu liguei para ele, falei, pai, onde o senhor está? Estou indo te buscar. Fui lá, peguei ele, sentei com ele, ele falou, filho, eu preciso orar por você. Ele começou a orar e derramar a bênção sobre a minha vida. E ele chorava. Por quê? Porque ele sabia tudo que ele fez na história dele. E no fim ele falou, você é o meu pai.
Eu sou o pai do meu pai. Olha que coisa, é louco. Mas Deus faz assim. Agora eu tinha tudo para usar de argumento para justificar os meus erros, mas Deus transformou um lugar para onde o meu motivo de oração, os lugares de mais vale são lugares de maior mudança. Agora é o lugar da presença. Esse menino começou a pregar, e Deus me trouxe aqui hoje com uma única coisa: você está cheio da presença? Você está conservando a presença? Alguém que conserva a presença, a compaixão é algo natural. E se você tem compaixão, a partir de hoje você está sendo comissionado a ir e anunciar a palavra de Deus. Aonde? Qualquer lugar. Jerusalém é a sua casa. Antes de você falar, mude aqui dentro. Antes de você pregar, mude aqui. Aí depois as pessoas vão ver e vão perguntar: eu quero o que você tem, eu quero Jesus. Quero convidar você a ficar de pé. Eu quero convidar você hoje a experimentar algo de Deus. Deus quer te enviar. E nada contra você ir para as outras nações. Nós temos lá na igreja um objetivo de levar cada pessoa a viver o sonho de Deus na vida dela. Se for para ir para a China, vai. Mas vai primeiro, depois que passar por Jerusalém. Se for para ir para qualquer lugar, vai primeiro. Antes, passe em Jerusalém. Passe na sua casa. A compaixão gera isso. A presença de Deus gera isso em nós. Um amor incontrolável por pessoas. Um amor incontrolável por vidas. E esses dias em Campinas a gente tem um desafio. Ore por nós. Em Campinas tem o maior centro de prostituição da América Latina. Tem um bairro de prostituição em Campinas. E agora no Natal eu fui chamado para ministrar lá, numa casa de oração. Tinha 50 mulheres. E eu não queria estar lá, eu estava cansado. Até conversei com o Wagner sobre isso. Eu estava muito cansado, eu queria ficar em casa. Mas eu cheguei lá. Aí tinha aquele grupo de oração, preparando uma janta para aquelas mulheres. Uma janta, meus irmãos. Pensa numa ceia. Eu até invadi a cozinha e fui pregando fraga, jantando antes. Eu falei: estou fazendo uma degustação, meus irmãos. Aí o coral da igreja, a primeira igreja batista da cidade, tocou. E quando entrou lá, eu fui e trouxe uma mensagem de Natal. Eu falei: quando nós a gente é criança, a gente fica esperando a meia-noite para o Papai Noel passar. Só que a gente vai crescendo, a gente descobre que o Papai Noel não existe. E aí o nosso coração vai ficando duro. A dureza da vida vai nos machucando e a gente perde o quê? Os sonhos. Aí a gente deixa de sonhar. Fui falando isso para as meninas. Eu falei: você não deixa de sonhar. Aí eu orei com elas. 15 meninas aceitaram a Jesus. Aí eu falei para uma menina lá, eu falei assim: ó, quando você tinha 15 anos, você tinha um sonho de casar de branco, não tinha? Ela começou a gritar. Eu falei assim: se você for casar, e eu creio que você vai casar, pode ser qualquer lugar do Brasil, eu pago minha passagem e eu vou lá fazer o seu casamento, porque vai ser um privilégio meu ver o que Deus está fazendo na sua vida. Aí eu vi uma família que paga o preço de ficar lá todo dia abraçando aquelas meninas que ninguém quer abraçar. Eu fui embora para minha casa, liguei para o Wagner, falei: Wagner do céu, foi a maior pregação do meu ano, foi o melhor culto da minha vida, porque eu pude experimentar uma compaixão e ver aquelas meninas como filhas de Deus, e olhar para a história delas, e não olhar para o que elas estavam fazendo, mas pelo aquilo que elas têm no coração. Quando a gente perde a compaixão, meus irmãos, a gente perdeu quem Jesus é. Quando a gente perde o amor, nós perdemos de vista quem Jesus é. Não deixe o seu coração ficar duro. Não importa quem vai, o semeador saiu a semear. Não importa quem vai se converter. Continue a pregar. A nossa responsabilidade é jogar a semente. A de Jesus é germinar e fazer essa semente crescer. Ele que rega, Ele que faz tudo. Nosso trabalho é fazer. Não pare. Hoje eu vim aqui como um profeta. E eu quero desafiar você. Hoje Deus está te chamando. Você está conservando isso? Você está conservando essa presença? A compaixão tem que estar aí. E hoje Deus te faz um convite: pastor, eu quero usar a minha vida.
Eu quero usar os meus dons, o meu talento, aonde Deus me colocou, na minha profissão, aonde quer que for. Eu vou ser um agente de transformação aonde Deus me colocar. Eu serei um agente de mudança aonde Deus me colocar, porque eu não vou perder de vista quem Jesus é. Eu não vou perder de vista quem Jesus é. Eu não vou perder de vista quem Jesus é, porque o amor de Jesus transborda sobre mim e eu transbordo sobre o outro. Se Jesus falou com você hoje, eu quero convidar você, feche os seus olhos. Hoje Jesus te chamou aqui para isso, para fechar essas quartas maravilhosas, para te convocar, para você viver o extraordinário de Deus. É o extraordinário. Assim como esse jovem, Deus vai usar você para transformar muitos jovens. Assim como esse jovem que foi transformado, Deus quer usar você. Jesus escolheu você. Jesus escolheu você para mudar a história de vidas. Jesus escolheu você para mudar, transformar ambientes. Aonde você chega, Jesus chega. Aonde você pisa, Jesus pisa. Aonde você toca, Jesus toca. Aonde você fala, Jesus fala, porque você carrega a presença. Você é um embaixador do céu. Você é aquele que foi chamado filho, 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 filho. E a partir de hoje, a sua mentalidade não é de órfão, é de filho. E a partir de filho, você vai alcançar outros filhos. Se Jesus falou com você, eu falo, pastor, eu aceito esse convite, eu quero gastar minha vida, eu quero queimar minha vida por Jesus, eu quero falar dele aonde quer que eu for, sai do seu lugar agora, que Deus quer derramar sobre você. Há um mover espiritual neste lugar aqui, há um mover profético neste lugar, Deus que vai comissionar você, Deus vai dar ousadia, Deus vai te dar discernimento, Deus vai te dar poder, Deus vai te dar unção, Deus vai te capacitar, Deus vai te dar algo que você nem espera, porque Deus vai derramar sobre a sua vida o poder dele, o poder dele. O paralítico ainda anda, o cego vai voltar a ver, o surdo vai voltar a ouvir, através do poder de Jesus, no nome de Jesus. Oh, comece a buscar Ele, fala: Jesus, Jesus, eu estou aqui, Jesus, eu estou aqui, Jesus, eu estou aqui hoje, Jesus, eu quero viver algo novo, eu quero experimentar algo novo. Esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou ser usado, eu não vou viver à margem da promessa, eu quero viver 100% a promessa. Oh, comece a clamar: toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus. Comece a clamar: Espírito Santo, visita cada um aqui agora, visita, visita, visita de uma forma poderosa. Oh, visita Jesus, visita Jesus. Não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés, Senhor. Declare isso nessa noite para Ele, declare. Eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos teus pés, Senhor. Oh, Yanaramandaramache. Eu não vou parar, não pare, nós não vamos parar, gastaremos toda a nossa vida. Oh, eu não vou parar, declare a Ele. Eu não vou parar, gastarei minha vida, os meus dons, os meus sonhos, a minha juventude para Ti, o Senhor. Ei! Eu não vou parar, eu gastarei, deixa queimar, yeah! E deixa queimar, e deixa queimar,
declara, Senhor. Eu não vou parar, Senhor. Sim, não vou. Espírito Santo, Espírito Santo, há uma unção de autoridade e poder aqui. O Senhor diz para nós irmos, e que o Senhor estaria conosco todos os dias. Os sinais acompanhariam o que crê. Por isso, Espírito Santo, nessa noite, revista os seus filhos com a porção do alto, com o poder do alto. Dê um espírito de ousadia, dê um espírito de ousadia para orar pelos enfermos. Há uma unção de cura aqui. A sua mão direita vai começar a pegar fogo. Há uma unção de cura aí, ó. O Espírito Santo quer derramar sobre a sua vida hoje. A sua mão direita vai começar a pegar fogo. Começa a pedir: Deus, eu quero ser usado por Ti, eu quero ser usado por Ti. Há um mover sobrenatural. Ninguém precisa tocar você, Jesus já te toca. É Jesus que te toca, é Jesus que te capacita. Há um espírito de amor derramado, de compaixão. E eu sinto de orar aqui. Todo jovem de 17 anos para baixo, eu quero que você venha aqui, ó. 17 anos para baixo, pode vir aqui, ó. Todos, essa geração de 17 anos para baixo aqui, ó. Abra um espaço aqui, por favor. 17 anos para baixo. Você continua aqui na frente, não para não, que Jesus não parou não. Ele tem mais. Espírito Santo, Espírito Santo, aqui está uma geração a qual o Senhor tem grandes expectativas. Toda geração ela vai servindo ao Senhor, e às vezes nós ouvimos palavras dizendo contra essa geração, e nós repreendemos toda palavra que foi declarada na sociedade dessa geração. Essa geração será uma geração santa, ela já é uma geração santa. Ela é uma geração abençoada. Ela é uma geração que vai saquear o inferno. Ela vai ser uma geração que vai manifestar a glória de Deus. Por isso, o Espírito Santo nessa noite marca, comissiona que os sonhos do Senhor começam a ser gerados. Começa a ser gerado no ventre os sonhos, os projetos, as estratégias para entrar na biomedicina, na biotecnologia, na área da ciência, na área da saúde, na área da medicina, na área da tecnologia, na área do videogame, na área da diversão. Pai, você vai levantar pessoas que vão entrar nas salas de bate-papo de jogos e vão profetizar nas salas dos bate-papos, que vão profetizar nas salas dos jogos, que vão ser um profeta, que vão ser um missionário na sala dos jogos, na sala dos bate-papos, no meio da geração que joga na tecnologia. Usa a tecnologia ao favor. Que eles queimem por Jesus, que eles queimem, que eles apaixonados, uma geração de 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 profetas. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tenho fogo, fogo. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Então deixa queimar essa noite. Vamos. Fogo de Deus. E deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Libera a sua glória, Espírito Santo. E deixa queimar, deixa queimar. E deixa queimar, queima tudo, Deus. Deixa queimar, deixa queimar.
Levante sua voz e peça o fogo de Deus essa noite. Vem com o teu fogo, Senhor, yeah. Vem com o teu fogo nessa noite. Queima, Senhor, as nossas paixões. Queremos gastar nossa vida para a tua glória. Espírito Santo, as escolas de Guarulhos serão invadidas por apaixonados de Jesus. Os colégios públicos, os colégios municipais, os colégios particulares, as universidades serão invadidas por apaixonados por Jesus. E lá será o campo missionário deles. Eles vão influenciar. Eles não serão influenciados. Eles vão ditar a moda. Não a moda vai ditar eles. Eles serão aqueles que vão levar uma geração à tua presença, uma geração de apaixonados. Aqui está os apaixonados por Jesus, os apaixonados por Jesus. E se você está aqui, você grita: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Declare: eu gastarei minha vida aos teus pés. Só o coral apaixonado pelo Senhor, declare a Ele nessa noite: eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos teus pés. Longe dos prazeres desse mundo, longe, yeah, e eu não vou parar. Eu gastarei minha vida aos teus pés. Suas vozes: eu não vou parar, eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés, Senhor. A última vez declaramos: eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. e tudo que eu preciso é de ti, Deus. Tudo que eu preciso. Declare isso ao Senhor nessa noite. Tudo que eu preciso é de ti, Deus. Tudo que eu preciso. Declare a Ele: tudo que eu preciso é de ti, Deus. Tudo que eu preciso. Declare: tudo que eu preciso é de ti, Deus. Tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso é de... Só a igreja declare: tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tudo que eu preciso é de ti, Deus. Tudo que eu preciso. Pode declarar isso. Tudo que eu preciso é Não há nada além do que Ele. de ti, Deus. Nada mais. Nada Tudo mais. que eu preciso. Ele é tudo. Ele é suficiente. Nós necessitamos dele. Tudo Mais do que eu tudo. preciso é de ti, Ele é a água da vida que jorra sobre nós nesta noite. Ele é a água da vida que sacia a sede, que traz vida sobre nós. E
forte, mais forte nessa noite. Oh! E tudo que eu preciso, subindo de ti, Deus, tudo que eu preciso. Oh, declare. Suas vozes. Tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso é de ti, Deus. Tudo que eu preciso, oh Senhor, oh Lord. Tudo que eu preciso, só de ti. Só Ele. Só da tua presença, amado, amado, amado. É o noivo, é o noivo. Tudo que eu... É o noivo prometido. Ah, Jesus. Te aguardamos, Jesus. Te aguardamos, Jesus. Sabe, por centenas de anos, a igreja não sobreviveu com palcos. Por centenas de anos, a igreja sobreviveu nos comércios, nas casas. Por centenas de anos, o evangelho foi espalhado através das ruas, nas casas, como em células que nós vivemos hoje. Foi nestes lugares onde o evangelho mais cresceu e alcançou nações diferentes. Não foram nos palcos, foram nas casas, foram comerciantes, foram homens e mulheres simples que abriram a porta para receber pessoas e falar do testemunho daquilo que Jesus fez sobre a vida deles. Aquilo que Jesus fez na vida deles foi espalhado de boca em boca, nas casas, nos comércios. Eles se encontravam e o evangelho sobreviveu. O evangelho permanece após 2000 anos, porque esta mensagem não pode morrer. E hoje está nas nossas mãos de acolher pessoas nas nossas casas, de falar deste evangelho nas faculdades, nas escolas, nos serviços, nas ruas. É o evangelho simples, não um evangelho de palco, de grandes eventos. É o evangelho onde nós nos encontramos com pessoas todos os dias. Todos os dias. É isso que Jesus quer fazer sobre nossa geração. A igreja não vai crescer em evento em evento. A igreja vai continuar crescendo de casa em casa, família em família, de comércio em comércio, de empresa em empresa, faculdade em faculdade, escolas em escolas. Jesus vai continuar fazendo através de testemunhos da sua vida através de outros. Você crê nisso? Você pode aplaudir a Jesus. Nós viveremos para a tua glória, Jesus. Nós viveremos para a tua glória. Nós viveremos para a tua glória. Aleluia! Creio que muitos de vocês que estão aqui porque alguém parou um dia para contar a história daquilo que Jesus fez sobre a vida deles. E é isso que nós devemos continuar fazendo. Contar a história que Jesus fez nas nossas vidas. Aquilo que Jesus vai continuar fazendo. Pessoa a pessoa, mesa a mesa. A maravilhosa história de transformação que Jesus faz sobre a vida de cada um.